E hoje estou eu aqui gravando um vídeo para você, apoiador do canal. O apoiador sempre vê com prioridade. Depois, um inscrito do canal aqui que acompanha nossas atualizações pode ver esse vídeo depois. Então, para você que está vendo agora, no calor do momento, é um assunto muito do momento. Mas você que vai assistir depois, eu acredito que ainda vai estar se falando um pouco sobre isso. E o assunto acaba ficando um pouco mais atemporal. E eu tô gravando esse vídeo no meu aniversário, então não repare se você de vez em quando tiver alguma reação minha referindo um pouco a o modo como eu estou agora, porque eu estou fazendo 51 anos. Então sou eu, um adulto de 51 anos, falando com vocês sobre uma coisa que vai ser muito engraçada, tendo em vista o que eu tenho, por exemplo, aqui atrás de mim, que é, no meu estúdio aqui, que é bonecos. O comediante, ou ex-comediante do Porta dos Fundos, eu não sei se os caras estão ainda juntos, se os caras são sócios, se os caras estão trabalhando com a Viacom ainda, sei lá. O João Vicente de Castro. Eu botei o nome dele ali escrito pra saber. Esse cara, ele deu uma entrevista pro Gregório do Vivier. E aí o João Vicente, ele declarou que ele não tem paciência. Ele tem aversão a pessoas que colecionam bonequinhos, que deixam os bonequinhos dentro da caixa, esse tipo de coisa. E aí ele já complementa também o pessoal que é leitor de gibi. E aí o Gregório até ironiza, fala assim... Ah, gibi, eu acho que é um termo que eles nem gostam de usar pra isso, também é muito humilhante e tal. Esse comentário dele gerou um certo backslash, né? Gerou um retorno bem polêmico, assim, por parte dos fãs de quadrinhos, dos fãs de colecionismo, de cultura pop em geral. Falando, quem é esse cara pra falar, não sei o quê. E justamente o quem é esse cara... me leva a recomendar um artigo. Meu amigo Guilherme Smith, meu amigo colecionador, autor de quadrinhos, roteirista Guilherme Smith, escreveu um artigo comentando sobre o passado do João Vicente, né, o histórico dele, desde o avô, que era um dos fundadores do Pasquim, importantíssimo jornal da imprensa alternativa ali, surgido na época do regime militar, né, combatendo a ditadura. Ele trabalhava com cartunistas importantíssimos, como o Enfio, sabe? Um dos sócios do Porta dos Fundos também criou a Sociedade da Virtude, que é uma sátira a super-heróis, que é muito, muito engraçado, uma animação, né, brasileira, celebrada entre o meio dos fãs de quadrinhos. Ele explica, né, nesse artigo sobre esse histórico e analisa a situação toda também do ponto de vista dele como pesquisador. Ele até levanta uma questão que pode ser meio ediponiana, né? Do João Vicente não trabalhar direito esse passado dele. Talvez ele tenha essa questão contestadora. Assim como eu também vou deixar aqui linkado um vídeo recente do meu amigo Fábio, do Caverna do Morcego, que também foi questionado pelos inscritos dele sobre essa situação, entre outras questões lá do canal. Ele respondeu isso. Eu vou trazer esses dois links aqui na descrição do vídeo. E eu peço que vocês, depois do meu vídeo aqui, nem uma prestigiada, vejam um artigo do Guilherme, um vídeo do Fábio. Eu corroboro com as duas opiniões, então a minha opinião converge com as deles. Porque a minha opinião é de um autor, né, que está fazendo 51 anos, trabalha com isso desde os meus 14, 13 anos. E quando eu digo trabalha, eu fazia cartoons para jornais de bairro, eu já me publicava no meu fanzine, né, na minha publicação independente, criando os meus personagens e tudo mais. E esse é o tipo de coisa que faz refletir de que essa questão da chacota, da visão, da discriminação de uma certa maneira, eu acho que discriminar é muito forte o termo. Ele é mais apropriado para questões muito mais sérias, mais profundas. Esse tipo de aversão ao meio da ilustração, da cultura pop, não vinda a aversão do fã, né, mas das outras pessoas de fora junto ao fã, ela já vem há muito tempo. Eu vou colocar parâmetros aqui que tem a ver com o meu histórico até o presente momento. Mas eu acredito também, e aí eu lembro do que o Fábio falou no vídeo dele, e eu concordo plenamente, eu tenho esse mesmo posicionamento. Tem que aproveitar esse momento também para fazer um pouco de autocrítica. Porque esse é o tipo de visão a que o João Vicente manifestou ali. Obviamente que tem um clickbait ali, eles estavam gerando um conteúdo para a internet e o engajamento, o tipo de resenha da cultura pop, relacionada a filmes, séries e etc., ele é muito forte.
né? Então na internet, então tu colocar um material assim que mexa com esse vespeiro pra viralizar é sempre, então eles não são bobos, né? Assim como eles não foram bobos quando fizeram sketches no Porta dos Fundos falando sobre Batman e Robin, Super Gêmeos e outras sátiras tantas que já tiveram no Porta dos Fundos, sempre muito legais. Essa autocrítica, ela tem que partir do nosso meio também, porque esse ponto de vista dele manifesta essa visão sem embasamento, mas que é uma primeira impressão. E essa primeira impressão, ela tá muito relacionada a posicionamentos muito radicais, assim, muito extremados, assim. E o que eu me refiro? Quando o negócio, sei lá, uma adaptação num quadrinhos para um filme, para uma série. Não foi exatamente igual, não respeitou a obra original, deturpou toda ela. Ou então mudanças sobre direcionamentos de marcas e produtos, porque muitos desses personagens que a gente possa gostar, eles são marcas e produtos para as empresas. É preciso entender isso. Essas mudanças de direcionamento, elas fazem com que o personagem tenha sido alterado nos seus princípios. Então está destruindo a infância do fã original. Ou então, né, tudo que não é divergente, que é diferente do que você gosta ou que você procura ler, É lacração. né? Esse tipo de pensamento, para uma pessoa de fora, dá uma gastura, sabe? É pedante mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar assim, que às vezes dentro dos pequenos nichos, muitas vezes ocorre isso. O leitor de quadrinhos, por exemplo. Eu não vou ler quadrinho nacional, porque os caras ficam sendo muito herméticos, eles não conseguem dialogar com o veículo como uma mídia de massa, eles fazem a coisa muito autoral, muito difícil de digerir. Ou então, né, o caminho inverso, né? O pessoal que trabalha com quadrinhos pro exterior, quadrinho infantil, quadrinho de super-herói, quadrinho institucional, esses caras aí fazem pasteurizado, isso não é arte. A arte é o que eu faço, é o meu gibi que eu faço 100 cópias e faço só meus 100 amigos lerem. Isso é muito ruim, porque quando tu nota, a discriminação, a chacota, ela já tá dentro do meio. Eu acho que esse é um momento propício para se ter uma autocrítica. Pensar se de repente você não tá tendo uma postura que leva pessoas de fora a ter esse tipo de ponto de vista sobre o que você gosta tanto, sobre o que você admira tanto. Ao mesmo tempo, eu lembro, vejam só, quando eu comecei a desenhar pro exterior, e aí eu comecei a ganhar em dólar, eu não tinha ainda cartão de crédito, eu tava querendo comprar várias coisas pra minha mãe. Tava precisando de uma TV nova, geladeira nova, sofá pra sala, e aí eu quis comprar numa loja de departamentos, e eu fui lá, pagar tudo na bucha, e aí eu tava pra fazer o cadastro na loja. A pessoa ali, conversando comigo, perguntou a minha profissão. Ela perguntou e eu falei, eu sou desenhista. Desenhista? Como assim? Você é arquiteto? Você é engenheiro? E ela preenchendo, né, no formulário do computador, aqueles computador de tela verde, túbula. Eu falei, não, eu faço desenho de quadrinhos, eu faço cartoon, faço histórias em quadrinhos. Nossa, que legal! Aí a pessoa deu todo um papo ali, tudo. Nossa, que legal! Eu não sabia que se fazia isso pro exterior, eu não sabia que se estava fazendo pro exterior quadrinhos aqui e tal. Eu achei que sempre fosse feito lá, e etc, blá blá blá, blá blá blá. A pessoa foi tentar fazer o meu cadastro, e eu não sei se ela perguntou isso por mal, ou se só ironizou, ou se era uma... Eu acredito, hoje em dia eu vejo com muito mais tranquilidade isso. Na época eu fiquei ofendidíssimo. Né? Ela chegou e perguntou qual era a minha profissão de verdade, porque ela não estava localizando desenhista no cadastro ali do sistema da loja. E aí eu fiquei, põe professor, vai, porque eu já dava aula, né? Eu já estava para me tornar professor graduado e eu já dava aula de desenho também. Então eu falei, pode pôr professor. E aí eu tenho que voltar mais. Eu era molequinho, ia passar as férias na casa dos meus tios, da minha avó. Minha avó, inclusive, estava construindo já o segundo piso da casa dela. Lá eu resolvi montar um pequeno estúdiozinho. Eu levava meus quadrinhos, meus materiais de desenho, ficava criando meus personagens, fazendo tudo lá. E aí a minha avó ficava conversando com a minha mãe, meus tios também, assim, nossa, esse moleque só faz isso, ele só quer fazer isso, ele vem aqui, não quer sair, não quer fazer nada. Isso aí não é normal, não é normal. Daí a minha mãe falava, mas ele gosta de fazer isso, deixa ele tem as férias dele, ele tá curtindo, sabe? Deixa ele, né? Tempos depois, eu já era um profissional, já tava lá ajudando para pagar o plano de saúde da minha avó. Tudo. A minha avó chegou para mim e falou, me desculpa, avó, Daniel, né? Quando eu era pequeno, eu me lembro dela falando, vai ficar louco, só faz isso, só faz isso. Falei, vó, não tem por que pedir desculpas, a senhora não tinha parâmetro.
não sabia que isso era uma profissão, a senhora estava só preocupada, tá tudo bem. E aí ela disse, né, eu não sabia o quanto era importante pra ti, olha tudo que tu tá fazendo agora, me desculpa, mesmo eu preciso pedir desculpa, Val. Naquele momento, eu passei a ver de uma maneira diferente esse tipo de situação. Acho que até com um pouco mais de paciência, né? Quando eu vejo algo como o que aconteceu agora com a declaração dessa pessoa, eu acho que tem que ver dessa maneira mesmo. Se você é fã de quadrinhos, se você é autor de quadrinhos, se você coleciona, se você gosta desse tipo de coisa, ao mesmo tempo que você tem que pensar, o cara é um comediante. Ele tá tentando apenas viralizar. Pode ser até um ponto de vista dentro de uma realidade que ele tem, o que é de uma certa maneira irônico, porque daí o artigo do meu amigo Guilherme, ele comenta sobre o passado mesmo do João Vicente, ele tá muito atrelado a isso, e aí parece que é alguma coisa como, tipo, rechaçar, negligenciar, né, sabe? Esse tipo de histórico. Mas é como eu falei, sabe? É um ponto de vista externo. Então tem que aproveitar essa questão, não só com leveza, mas pensar assim, se não tem um pouco de autocrítica aí, né? Se a pessoa tá, na verdade, emitindo uma opinião dentro de uma realidade que você possa estar fazendo parte, ajudando a que se perpetue, a gente tem que ser um pouco mais tolerante, tem que ter um pouco mais de paciência mesmo. Não tô passando pano, sabe? Porque eu poderia mesmo ficar muito irritado. Mas, cara, é só tu ver coisas que eles já fizeram lá, me referindo à Porta dos Fundos, mas não há por que ficar assim. E até porque eu já passei por. Eu dei esses 2 exemplos, mas eu já passei por outras situações que diminuíram o que eu fazia e o que eu era. Aí que sabe, eu sou fã ainda. Quadrinhos no meu estúdio, bonecos. Mas eu trabalho com isso, né? Então, não tem que ficar irritado, sabe? E é por isso que a gente tem que levar numa boa. Tem que pensar que esse tipo de comentário, você pode até ter um posicionamento, mas um pouco do humor tem isso, sabe? Olhar e refletir sobre as coisas que estão acontecendo à sua volta, né? Eu sou um cara de 51 anos que trabalha com uma coisa que eu amo desde moleque, assim. Se eu estou infantilizado, eu estou ganhando também por ser infantilizado, né? Eu recebo por isso, porque a pessoa que emite esse comentário, ela não tá pensando em quem trabalha com isso, ela tá pensando pelo fã, né? E talvez seja até esse ponto de vista do fã radical. Mas, cara, quando eu comecei com quadrinhos, eu era fã, ainda sou, mas o próprio modo de ver o meu trabalho, ele amadureceu com o tempo. Então, esse negócio de adulto infantilizado, se você se sentiu ofendido com isso, reflita, de repente, o seu modo de ver essa paixão que tu tem por quadrinhos, por colecionismo, tudo, ela mudou com o tempo. Um outro ponto de vista. Justamente por causa da tua trajetória de vida, da tua maturidade. Por isso não se irrite, não vale a pena, né? Eu mesmo já ouvi de diversas vezes que o que eu faço não é profissão. E hoje em dia, nos tempos de inteligência artificial generativa, para alguns estão cagando, né? Para quem é que faz, como que faz, etc e tal. Todos nós temos o nosso ponto de vista, as nossas trajetórias de vida, né? E as opiniões que podem ser de chacota ou podem ser de divergência mesmo, né? Que afinal de contas, né? Quem diz que ser comediante é profissão, né? Um abraço e até.